Amém. Eu sou uma escolhida do Senhor, como você é, né? Como o Senhor escolhe os dele, né? Para a luta, para a batalha, para que o nome dele cresça, né? E eu sou uma escolhida para mostrar para o mundo que Deus é o Deus do impossível, né? Porque nem eu acreditava mais em mim. Quando eu conheci Jesus, como eu falei, eu era de uma família tradicionalista, né? Vivi uma vida tranquila. Não conhecia droga, não conhecia álcool, não conhecia o homossexualismo. E, de repente, eu me apaixonei por uma mulher e me casei com ela. Nesse período foi muito difícil. Eu fui noiva de um rapaz antes disso. Sim. Eu estava na igreja, noiva de um rapaz, mas do nada eu conheci uma mulher por quem eu me apaixonei. E isso se tornou bem difícil a minha vida. E teve alguma coisa nesse tempo que fez você ter essa virada? Algum sentimento? Eu pergunto isso e se você não quiser responder, não tem problema, tá? Mas eu pergunto na questão realmente das pessoas entenderem que às vezes a gente passa por situações por conta de mágoas, de emoções, né? De coisas que realmente se levantam e fazem a gente sair desse percurso que é o natural da vida. A depressão, porque quando você não está na presença do Senhor e você começa a fazer as coisas erradas e você sabe que você está fazendo errado, você entra em depressão. Sim. E foi quando eu comecei a ficar deprimida. Eu queria sair daquela situação, porque eu sabia que eu estava fazendo errado, porque eu já era conhecedora da palavra. Mas eu não conseguia sair da situação, porque eu me envolvi emocionalmente. Então eu entrei em profunda depressão, porque aí vem a questão familiar também, Sim. né? A família não aceita, no início a família não aceita, depois a família acaba respeitando por amor. Né? Mas aí é um percurso grande até chegar a esse ponto da família aceitar, te respeitar, né? E você também respeitar o limite da sua família. Tem todo esse percurso. Foi quando eu entrei em depressão e procurei as drogas. Comecei fumando maconha para dormir, porque depressão normalmente a gente, né? Sim, tem a insônia. Sim, Tem a questão da insônia. E aí eu vi uma pessoa que eu achava uma pessoa de boa índole, um homem trabalhador, um amigo, falou, olha, eu fumo um baseado para dormir, e é ótimo, faz muito bem para mim. E assim, na hora assim, eu falei, eu fumar um baseado, jamais, né? A gente conhecia que quem fumava maconha, né? Não chega nem perto. A minha mãe, olha, tá aquele ali, olha que cheiro, isso daí é maconha, não pode chegar nem perto, aquela pessoa ali não é boa para conversar. Era a cultura, né? A cultura das pessoas realmente falar assim. Né? Então, assim, eu tinha muito medo. Então, no primeiro instante, eu falei, não vou fumar maconha. Mas aí vem a curiosidade, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. E aí eu comecei a fumar maconha para dormir. E aí, né, é vício, né? Se torna um vício. A maconha, ela é viciante, né? E foi aonde começou a minha vida de drogadição. Foi aí uma coisa leva a outra. Vai puxando a outra. Né? Aí você já começa a ficar mais relaxada para bebida, para o álcool. Sim. Né? E assim veio a cocaína. Nossa. Depois de muitos anos, aos 34 anos eu conheci a cocaína. A maconha eu conheci aos 22 anos. Eu acho que eu tinha 22 anos. A cocaína eu conheci aos 34, bem tarde, para cortar o efeito do álcool. Sim. Tudo tem um motivo, né? Então tem um motivo. Eu estava alcoolizada e uma pessoa me ofereceu. Na verdade, não ofereceu para mim, ofereceu para quem estava me acompanhando. E aí eu, de curiosa, fui e experimentei também. E foi aí que eu caí. Literalmente no fundo do poço. E depois disso, veio a transexualidade, que é onde começa o trabalhar de Jesus na minha vida. Porque eu acredito que tenha sido uma permissão do Senhor. Você mostrou pra gente, né? Quando eu conheci o seu testemunho, a gente conheceu você realmente como totalmente diferente da pessoa que a gente tá vendo hoje, né? Vestimenta, tudo, posicionamento, né? Quando me apresentou a sua história, não, né? E quando eu conheci você, eu falei, não é possível que essa pessoa é essa pessoa. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa transição. Então, eu assisti uma série em 2002, 2004, onde tinha um transexual, né, que era uma menina que se transformou num menino. E aquilo me influenciou muito, porque eu tenho 3 irmãos.
né? Eu não tenho uma irmã mulher. Sim. Eu fui criada com homens. Eu não tive muita influência feminina. A influência feminina que eu tinha era da minha mãe. Eu tinha bastante influência masculina, embora meu pai trabalhava muito, meus irmãos trabalhavam muito. Mas eu achava que, de repente, o meu pai fosse gostar mais de mim se eu fosse homem. Aí eu fui colocando na cabeça que eu tinha nascido no corpo errado. Eu entrei, mergulhei na história da transexualidade, comecei a entender, procurar entender o que era um transexual, e eu pus na minha cabeça que eu era um transexual, mas isso tudo por causa da drogadição, por causa do álcool, por causa das drogas, né? Isso tudo influencia muito, você está sempre viajando em histórias, e quando você vê, você mergulha em uma que nem é sua. Nem é sua.